o açúcar, a história do açúcar começou na Polinésia, da Polinésia foi para a Índia, da Índia foi para o que é hoje Irã, né, Pérsia, depois foi para a África, foi para a Europa e veio para as Américas. Na época era chamado de ouro branco, que era uma coisa raríssima, só as pessoas muito ricas podiam fazer ouro de açúcar. Com o advento da escravatura e da escravidão, barateou o preço. Então todo mundo começou a usar. E com isso adoeceu o mundo. Pelo seguinte, quando você ingere um açúcar, seja ele qual for, ele imediatamente aumenta a glicemia. Ele aumenta o açúcar no sangue. E no momento que você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta também a produção de insulina no pâncreas. O pâncreas é avisado que o açúcar está alto, ele começa a produzir insulina. Só que, você imagina, eu tenho uma pistola para dar um tiro, eu tenho uma metralhadora e o cara fala assim, dá um tiro só com a metralhadora. Eu falo, não tem jeito, na hora que eu trisco aqui, sai 20 tiros de uma vez. O pâncreas é assim, ele dispara a insulina sempre mais do que precisa. Aí a insulina sobe, o açúcar baixa, aí você tem o contrário, você tem a hipoglicemia. E aí libera o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, tudo isso que você come... engorda, né? E engorda. O cortisol engorda, a insulina engorda. Então, o que acontece? Você agora está... Você está pondo um açúcar na boca e está ficando estressada, sem saber. Porque você agora teve a insulina que subiu e você teve o cortisol que subiu. E é uma verdadeira montanha-russa. E você vai, e aí vem a fome. Aí você vai e põe mais açúcar. E você vai fazendo isso, e no fim você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica. Sabe aquele seu vizinho lá de Juiz de Fora, que deixava o rádio alto? Que no começo que te incomodava, mas depois você acabou esquecendo aquilo fazia parte do cenário. Lembra? Então, a mesma coisa acontece aqui. Quando a insulina fica alta, no começo o receptor responde. Depois ele fala, você vai ficar alto, não vou dar bola para ela não. Aí ele não responde mais. É como se acostumar com aquela música alta. Aí você põe mais alta ainda para incomodar. A insulina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o pâncreas chega uma hora, chuta o pau da barraca. Fala, não aguento ficar produzindo 24 horas por dia, não. Aí vem o diabetes. Então olha que interessante. Quando você fica diabético, muito antes de você ficar diabético, às vezes 10 anos, você já tem a insulina aumentada. Então, o diabetes tipo 2, que é 96% dos casos, ele advém de um excesso de insulina. Não é de falta de insulina, é um excesso de insulina. E a gente não pode detectar isso no exame de sangue? Pode detectar. A maioria dos exames... glicada que aumenta? Não, isso é depois. A maioria pede só a glicemia. Você tem que pedir a glicemia e a insulina em jejum. E tem um detalhezinho. É o jejum de 8 horas e não de 12. Então, quando eu vou fazer a insulina e a glicemia, se a pessoa ficar 12 horas sem comer, o resultado vem mais baixo. E aí você faz que não tem nada. Nossa, cheio de cilada. É cheio de cilada. Nós chamamos, é conhecido como nome de erros pré-analíticos. A pessoa, como ela vai fazer o triglicérides é de 12 horas, ela aproveita e fica 12 horas. Só que para a glicemia e para a insulina tinha que ser 8 horas. Então muita gente está doente aí, não sabe. E a gente faz tudo junto. Faz tudo junto. O exame completo, colesterol total, exatamente. frações, faz tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, e com 12 horas de jejum. Esse é outro problema. Então o que acontece? O consumo de açúcar foi aumentando. Para você ter uma ideia da estatística americana, em 1700, o americano ingeria 2 kg de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, tem estado como o Mississippi que ingere 80 quilos por pessoa por ano. Caramba! Ou seja, aumentou 40 vezes. E o corpo não sabe mais o que tudo fazer. tem açúcar. Tudo tem açúcar. Quando eu assisti a aula do Laí, fui para minha geladeira, olhei tudo. Tudo. Depois eu anotei a sua aula inteira, tá aqui com ela toda anotada. Sim. Toda anotada. O que pode? Pode comer maçã e laranja, o xarope de milho é um terror, sei tudo assim, porque aprendi com você. Fui para a geladeira, tudo tem açúcar. Eu queria falar também de suplementação, porque eu já vi você falando da vitamina K2. Sim. E já vi nos Estados Unidos, vem cálcio, magnésio, e eu quero falar também do magnésio. Vem cálcio e vitamina K2. Até alguns são associados, e vitamina D3. Vou te explicar, tá bom. Como é que é isso? Vamos responder primeiro a K2.
A K2 foi um mistério que ficou 70 anos, só foi desvendado em 2007, ou seja, tem 11 anos que isso aconteceu. O doutor, o Edson Price, Dr. Price, era um dentista de Cleveland, Ohio, muito rico, e ele tinha uma esposa que era enfermeira. E o negócio dele era a boca. Você lembra daquele programa do Jô Soares, Bocão? O cara que era a boca? Então, o problema dele era a boca. Ele queria ver onde não tinha cárie. Então, ele saía pelo mundo, ele fez 14 excursões pelo mundo, indo nos lugares mais longínquos, onde a sociedade não tinha chegado. E ele ia lá para ver boca. E ele não encontrou nenhuma cárie. Aqueles povos isolados, antigos, que viviam separados da sociedade, que plantavam a própria alimentação, que matavam, caçavam e tal, não tinha cárie. Mas aí ele descobriu que não tinha só cárie. Não tinha cárie, não tinha câncer, não tinha velhice, não tinha Alzheimer, não tinha ruga, não tinha nada. Mulher de 90 anos sem ruga. Como ele era muito rico, ele pegava aquela comida, levava para Cleveland, nos Estados Unidos, e ele tinha um laboratório. E ele examinava o que aquela comida tinha. E ele descobriu que aquela comida era diferente da comida do povo normal dos Estados Unidos. Que lá tinha uma quantidade muito grande, tinha uma quantidade muito grande de vitaminas lipossolúveis. E tinha uma lá que ele chamou fator de ativador, que é o chamado X, fator X. E durante 70 anos ninguém descobriu o que é isso. E só em 2007... que isso apareceu, você entendeu? Que isso apareceu, e foi descoberto que é a vitamina K2, então isso virou uma febre. Infelizmente, a maioria tem deficiência de K2, porque na faculdade de medicina a gente estuda a vitamina K, só que a gente estuda a K1, tem 23 vitaminas K, para você ter uma ideia. Caramba. Falta estudar as outras 22. Então a vitamina K2, hoje nós temos deficiência, porque na antiguidade, na era paleolítica, nós caçávamos, pescávamos, vivíamos de fruto silvestre. Então, você matava um bicho, abria ele, tirava as entranhas dele, levava para comer e deixava a carcaça magra lá para os pregadores comer. Hoje, o que você quer? Quer o bife magro. Você não come mais gordura, você tem gordurofobia. E a K2 só está nas gorduras. Então a pessoa tem uma deficiência de K2. O que é a K2? Está no queijo Gouda e no queijo Brie, né? Sim, tá. Por exemplo. Tá, mas por exemplo. Tem outros lugares. Tem outros lugares. Então, essa vitamina, ela é o GPS do cálcio. Escuta essa. Adorei isso. É o GPS do cálcio. Deixa eu te falar. Se você ingerir um cálcio inorgânico, desses que é vendido na televisão, ele não vai para o osso, nem vai para os dentes. Ele vai para a válvula do coração, ele vai para a aorta, ele vai para a coronária, ele vai para a carótida, ele vai para o fígado. Isso, exatamente. Tem vários estudos mostrando que se você fizer suplementação com cálcio sozinho, você morre mais cedo. Meu Deus. Aí então, o que acontece? Tem que vir associado com a K2. A K2 é o GPS do cálcio. Pega o cálcio e fala, ó, você tem que ir pro osso. Você entendeu? Waze. É isso mesmo. Dobra a direita, entra a esquerda. Exatamente. Que maravilha. E que mais que tem K2? Porque o queijo Golden é mais o que tem mais K2 de tudo é a soja fermentada na forma de natô, que o japonês come no café da manhã, almoço e janta. Você conhece natô ou não? Não. Natô, ele tem um aspecto muito esquisito e tem cheiro de cocô. Ah, meu Deus. Então é difícil você não for comer queijo Golden. A não ser que você nasceu japonesa e comeu desde criança. Não, brasileiro não consegue comer natô, entendeu? Então no máximo missô, tá perto, mas não é a mesma coisa não. Aí hoje faz cápsula, né? Então você junta o cálcio, junta o magnésio, junta a K2, junta a vitamina D3. Ah, é? Tudo junto? Tudo junto faz uma cápsula. Opa, isso é bom, hein? É bom, muito bom. Eu queria falar também a gente falou do K2, mas uma vez eu entrevistei um senhorzinho, e eu cometo essa injustiça, é a segunda vez que eu vou cometer nesse canal essa injustiça. Um médico de Brasília, especialista em magnésio, genial. E ele falou muito, ele só estudava isso. Arnoldo Veloso é o nome dele.
É ele. Então, ele só falava, só o Lair, né? Resolveu esse problema na minha vida. Ele falava do magnésio, dizia que o Brasil tem um solo ruim em termos de magnésio, né? É verdade. E que o magnésio é a grande... Não tenha dúvida. Ele é uma das maiores autoridades do mundo em magnésio. Ele está com 88 anos, 87, consultório aberto, ainda atende. Né? Viaja ainda, vem dar aula em São Paulo. Prazer em saber. Vou ver se eu faço contato com ele. Se você fizer um contato com ele, te dá uma entrevista. Eu tenho muito ele é meu amigo particular. É mesmo? Depois me dá o contato dele. Sim, todo prazer. Quem sabe ele vem a São Paulo. De vez em quando ele está em São Paulo. Outro dia ele estava em São Paulo, ele foi pegar um Uber, o motorista não viu, andou, ele caiu de boca, foi para o Einstein, costurou, quebrou a boca inteira, no outro dia ele deu aula, com a boca inchada. Meu Deus do céu, com 80 e tantos anos. Uma boa. É incrível ele. É um amor ele. E ele fala do magnésio. Então deixa eu explicar. Ele tem razão. Ele tem toda a razão. Quem sou eu para duvidar dele? O doutor Arnoldo Veloso morou muitos anos na Alemanha, um cara brilhante, tem um dos melhores livros de magnésio no mundo. E é o seguinte, você para ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para você ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. Pronto. E no Brasil não tem vulcão, não tem água magnesiana. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um dos países mais pobres em magnésio. E o magnésio é o maestro de tudo. Então, praticamente todo brasileiro se beneficiaria em ingerir magnésio. Aí você pergunta assim, mas eu não quero tomar suplemento. O que uva? O que você vai encontrar mais magnésio é no espinafre. Tá? Agora, uma coisa que você vai gostar de ouvir muito é o seguinte, o outro que tem muito magnésio é o cacau. Se você fizer uso do chocolate amargo diariamente, você inclusive vai tratar a sua pressão alta, porque o magnésio é muito bom antihipertensivo. Tem muita gente que só com magnésio controla a pressão. É mesmo? Mas tem que ser o cacau amargo, tem que ser 75%, 80%. Quer dizer que o magnésio tem uma importância muito maior do que a gente pode pensar. Vamos analisar para você ver, Há 2,7 bilhões de anos atrás, a célula começou a produzir a fotossíntese, a planta. Ela pega o gás carbônico e solta o oxigênio. Ela faz isso numa organela chamada cloroplasto. E lá tem uma estrutura chamada clorofila. E quem que está no centro da molécula da clorofila? O magnésio. Se o magnésio não existisse, nós não estaríamos aqui. Você acha que deve ser o cloreto de magnésio ou o magnésio em casa? Existem uns 12 diferentes. Por exemplo, hoje já... E já me falaram que para dores articulares também, o cloreto de magnésio... Tá, eu vou te responder. Nós temos 12 tipos de sais de magnésio diferentes hoje. Se você quer gastar dinheiro, tem condição, você fala assim, e o meu problema está no cérebro, então eu vou te receitar magnésio treonato. Você fala, meu problema está no coração, então eu vou te receitar magnésio de malato. Tá? Dependendo do seu problema, eu vou te dar um. Agora, se você não quer gastar muito dinheiro, e quer meia boca, mas resolve muito, você vai usar o cloreto de magnésio, que é o mais barato deles todos. Realmente é barato. Entendeu? E é geralmente assim, eu vou falar isso. Para os ossos, para as articulações, ele também funciona, o cloreto? Funciona também, mas o melhor é o magnésio glicina. Para o osso, glicina. Para o osso é o magnésio glicina. Então você vê que o negócio está tão estudado, tão pesquisado, que hoje já tem, é para o cérebro, é treonato, é para o coração, é de malato, é para o osso, é glicina. Agora, o magnésio resolve tudo, entendeu? Tá bom? Tá certo. O magnésio, então, a gente está no magnésio... O cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Você falou no magnésio, na vitamina K, no cálcio... O quê? Selênio, beta-caroteno... Não, deixa eu te falar, nós estamos falando do osso? Podemos. No osso, vamos ficar no osso. Na osteoporose. Eu tenho que fazer vitamina A, vitamina D3, vitamina K2, magnésio, cálcio, zinco e boro. Tá? Só não posso ficar dando dose, porque senão fala que eu estou receitando aqui. Mas esse é o ideal. Mas o seguinte, se for a mulher, fazer uso de progesterona bioidêntica. Se for homem, fazer uso de testosterona, se tiver deficiência, né? Aí completa. Licopeno.
Porque me falaram também que Tá, tem que cozinhar o tomate. tá bom, que deixa não eu te falar. adianta O comer tomate licopeno, cru. ele é hidrossolúvel. Então, por que tomar o suco de tomate não ajuda nesse aspecto? Porque o licopeno, ele não é absorvido, a não ser que ele seja lipossolúvel. Quando você cozinha o tomate da pizza, aquele é bom, porque foi cozido. O molho de tomate é bom. O molho de tomate é bom. Então eu tenho que cozinhar para poder liberar o licopeno para ele ser absorvido. Se você não fizer isso, ele sai nas fezes, entendeu? Você não absorve ele. Ele é muito bom para o homem e para a próstata. Então, uma ação muito grande na hiperplasia prostática benigna. Então, deixa eu falar de próstata um pouquinho. A próstata tem dois problemas. Um é o aumento da próstata, tá? O outro é o câncer de próstata. Um não vira o outro, tá bem? Tem gente que tem hiperplasia prostática que fica preocupado. Será que vai virar câncer? Eu falo, ó, são doenças diferentes. Um não vai virar o outro. Entendeu? O que você está querendo aí? Não, estou querendo, o Duda está querendo saber de vitamina B6. Tá, pergunta que eu falo. Vou perguntando. Perguntar, pô. Cadê a cola? Vitamina B6 e ZMA. O que é ZMA? ZMA eu não sei o que é, não. O que é ZMA? Zinco, magnésio, vitamina B6. Bom. Tá falando de uma forma comercial. Tá, eu vou falar, me pergunta da B6, então, que eu falo. B6. Então, a vitamina B6, ela tem a forma inativa, que é a piridoxina, e tem a forma ativa, que é o piridoxol 5-fosfato. Você toma ela com piridoxina e no corpo ela vira, ou não, como diz o Caetano Veloso, ou não, ela vira... Entendeu? Ela vai virar o piridoxol 5-fosfato. Isso serve pra quê? Escuta, primeiro deixa eu chegar aí. Então, eu recomendo às pessoas que não sabem se ela tem esse polimorfismo genético e não é capaz de transformar piridoxina em piridoxol 5-fosfato, para comprar o P5P, já direto. Ele é 20% mais caro, mas é muito mais interessante. A vitamina B6, ela tem uma gama de mecanismos. Por exemplo, a formação dos hormônios depende de B6. Por exemplo, As vitaminas B não engordam? B6, B12? Isso é mito. É a vida inteira eu ouvi falar Isso é mito, é. Então, a vitamina B6, a formação dos neurotransmissores, da dopamina, da acetilcolina, do GABA, da serotonina, tudo isso é feito com B6. A B6 ajuda a baixar a homosteína, aumenta, melhora... A homosteína é decisivo, né? No ataque cardíaco. É Né? um biomarcador muito importante. Tem a pessoa ter ela baixa. O ideal é ter ela abaixo de 9. Abaixo de 9. É isso o ideal. Mas é muito sério, tem que levar Muito isso sério. Tem muita morte súbita, pessoas que pessoas que morrem num voo daqui para a Europa, não tem nada, de repente morrem no avião. Acontece com uma certa frequência. Ele tem a homosteína muito elevada, que predispõe à arritmia cardíaca, taquicardia ventricular e morte. E tem algum tipo de vitamina que pode ajudar quem tem arritmia, algum tipo de... Sim, o melhor antiarrítmico que eu conheço chama magnésio. Magnésio trata a cólica menstrual. Você não tem ideia mais de e arritmia. Tem mais de 300 enzimas no corpo que são dependentes do magnésio. E o Brasil é conhecido como um país que é deficiente em magnésio. Todo brasileiro é deficiente em magnésio. E por exemplo, quem faz sauna tem que tomar cuidado, porque quando você sua, você perde o magnésio. Então, se você faz sauna todo dia, como eu faço todos os dias. Todos os dias. Então, você repõe magnésio. Eu já, antes de descer para a sauna, lá para a ginástica, eu já tomo magnésio. Porque se eu fizer muita sauna e não tomar magnésio, eu corro o risco de ter morte súbita. Sabe aquele cara que vai no churrasco do amigo e depois vai jogar uma pelada no campo e morre no campo? Aquilo é suor demais. Não tinha reserva de magnésio, perdeu. Gostou desse trecho da entrevista? Pois então saiba que você pode assistir vários trechos de várias entrevistas sobre vários assuntos. É que a gente criou um novo canal chamado Cortes da Leda Nagli. Nesse canal você encontra pequenos trechos de várias entrevistas sobre vários assuntos, de vários momentos diferentes. Vale a pena conferir com certeza. O link está na descrição e eu estou esperando você. Vem!